Então, quando a gente sentiu essa vontade pro casamento, a gente não teve tanto apoio. Inclusive, alguns sacerdotes, quando a gente conversou, falavam assim, mas por que tão cedo? Porque né? Lembra que um falou isso? Ele, porque vocês estão correndo com o tempo. Parecia aquela coisa assim, absurda, né? Porque acabou que hoje se tornou meio que normal, né? Não casar cedo. Foi, meio que, acho que hoje em dia o pessoal, os jovens de hoje, né, não pensa muito nisso. Acho que o pensamento de hoje é mais para a questão financeira, né? Deixa mais para frente, quando tiver mais dinheiro, quando tiver isso, quando tiver aquilo. E acaba que vai se perdendo no meio do caminho e pode ser que nem lá na frente realmente seja aquilo que era para ser. Exato. E até os nossos, assim, alguns dos nossos parentes, pais ali, também ficavam, vocês têm certeza, mas mesmo antes de conversão, eu e o Renan sentia que a gente era pra sempre, né? Sim. A gente sempre teve a vontade de casar, e casar, quando a gente falava casar, era aquele festão, né? Casar, né, na praia, a ideia inicial na praia, aí depois veio a questão da igreja, de procurar uma igreja na praia, próxima à praia, da igreja ir pra festa na praia. É sempre nessa pegada, nessa vibe. Aí quando a gente entendeu de fato a importância do matrimônio, a gente falou assim, a gente precisa casar pra amanhã, não é agora, não é daqui a um tempo, é pra amanhã. Aí a gente começou a organizar o casamento. Foi assim, o casamento seria só aqui, né? A gente chamaria os convidados, a gente casou nessa igreja, a gente chamaria os convidados aqui, é muito próximo da minha casa, então chamaria os nossos parentes, os familiares, né, amigos, pedia o padre e casava. Ia ser isso. Depois tchau, todo mundo pra sua casa. E aí a gente só queria casar. Nesse mesmo processo de querer casar, a gente fez o processo de ficar em abstinência. Teve também a quaresma que fortificou, né, essa parte da abstinência. A gente escolheu não pecar mais. E aí foi um processo muito difícil. Não é algo que é fácil, até acho que é mais fácil para casais que já começam com o namoro santo, né, que não se colocam em oportunidades. A gente já estava em fevereiro do ano que a gente casou, a gente se mudou, né, a gente se mudou para morar junto em abstinência. Então, assim, foi algo que fortificou muito o nosso relacionamento, né. A gente passou por um processo muito grande de oração, né, no período que ficou. Claro que a gente sofreu muitas tentações, principalmente por morar junto, né? Não é o recomendado, mas graças a Deus estamos aqui hoje, né? A gente tem orgulho de todo o processo que aconteceu, independente do apoio ou não de outras pessoas. Até hoje mesmo, depois que a gente fala que é casada, as pessoas ficam casadas. Vocês têm quantos anos? Vocês têm quantos anos? Então, assim, se não fosse Deus, oração, procurar padres bons ali, né, que indicavam o que é o correto a se fazer do sacramento, talvez a gente ficasse levando isso, né, no banho-maria. A gente teve muito relato, né, de todo mundo que veio. Não veio só pessoas católicas no nosso casamento, veio outras pessoas também de outras religiões, quem não segue nada, como aqueles bastante protestantes, e todos falaram que sentiram uma calma, um amor aqui no casamento, sabe? Sentiu transbordar. Foi incrível como cada pessoa que veio ao casamento falou com a gente, sabe? Pessoalmente, mandou mensagem e falou: meu Deus, eu tô anestesiada com o casamento de vocês, foi a coisa mais linda. Choro, nosso vídeo de casamento só tem choro, todo mundo chorando. Inclusive o Renan chorou muito quando me viu entrar. Casamento todo, né? Mas até hoje, todo mundo que fala, a gente considera que a melhor parte foi aqui dentro da igreja, foi receber o sacramento. Foi lindo, assim, cada momento, a homilia do padre, a delicadeza das palavras dele, e até hoje permanece, assim, na nossa vida, né, durante todo esse período de um ano. E assim, só estando no dia pra explicar, sabe? Assim, o casamento foi algo... Eu nunca... Depois do meu batismo, foi o segundo momento em que eu tive mais encontro com Deus. Eu nunca senti Ele tão presente na minha vida como no dia do casamento, né? A vontade de ser pai, né? A gente não tinha. Assim como a gente também não tinha vontade de casar, né? Assim, o papel do casamento em si, né? Eu não falo da festa. Mas eu te falava isso com 16, 17 anos, nunca vou ser mãe, nunca vou ter filhos,
porque é a visão que a gente tem do mundo hoje, né? Que filhos são um peso, casamento é um peso, homem não presta, você vai ter filho e vai jogar pro mundo como você vai cuidar? É tanta coisa do mundo que você ouve, mas também que a gente abre os olhos para escutar o que a igreja fala sobre filhos e o que a igreja fala é o que Cristo fala, você começa a entender que filhos são bênçãos. Então, e de mim veio um pouco mais forte, e aí o Renan ainda não estava querendo tanto, tinha muito medo da questão de ser pai, né? Justamente por conta dessa questão financeira, né, que a gente fala, que eu bati muito na porta. Até então, quando houve essa conversa, né, a gente não estava nesse meio da igreja, a gente não estava junto, caminhando junto. E aí, então, o que me vinha na mente é justamente o que você falou, do mundo, questão financeira, vou criar um filho para estar por aí, o mundo converter ele pro lado errado. E foi realmente nesse meio, assim, da igreja, da gente... no mesmo processo do matrimônio. No mesmo processo do matrimônio, que aí veio aquele desejo, né, aquela vontade de ser pai, é uma bênção e não tem amor que explica, né? Não tem palavra que explica, assim. Desde a primeira mexida, hoje, nossa, ela mexe tanto. A imaginar o nascimento, a imaginar o batismo, toda a vivência de trazer uma cópia sua ali pro mundo, poder trazer para a igreja. É o sentimento que a gente mais pensa, né? Nossa meta hoje é que nossa filha veja o amor de Deus por ela. A gente sempre proclama na barriga que ela seja muito abençoada, que ela antes de ser nossa filha, ela é filha de Deus. Todas as coisas boas, assim, que Deus tem para oferecer, a gente fica falando. Nossa, o quanto eu me vejo, né, ali em Nossa Senhora, o sim que ela disse, né? Você vê muito o amor dela. A gente tá sempre rezando, pedindo que ela interceda por essa gravidez. A gente também teve dificuldades na gravidez em relação à minha saúde, mesmo estando preparando, né? Como a gente, desde que a gente casou, ficamos abertos à vida, a gente já se preparava, né? Eu me alimentava melhor, tentava me exercitar ali o mínimo. Agora tá o foco, né? Mas mesmo assim eu tive alguns quadros de saúde e que antes, se eu fosse, né, tivesse aquele pensamento do mundo, a minha mente ansiosa iria me fazer pensar, meu Deus, eu vou perder a minha filha, a gravidez não vai acontecer. Mas em nenhum momento eu pensei isso. Mesmo nos momentos que mais, assim, o médico ali fez um terror, né, emocional, vamos dizer assim, eu sempre ficava pensando, mas tá tudo bem com ela, Deus tá aqui. Em nenhum momento me abalou, sabe, essas situações, porque eu tinha muito essa confiança em Cristo, e quando eu não tinha o meu marido. Para passar essa confiança. Isso. E assim, eu falo isso pra vocês, se... Não tô falando pra todo mundo sair casando com todo mundo aí, né? Mas se você tem certeza, a certeza de Deus, né? Não a vontade própria do relacionamento, se for a coisa certa, se for a pessoa certa pra você, a vontade de Deus na sua vida, casem, comecem, decidam a data, que todo o resto vai ser abençoado. A família é um projeto de Deus, é o primeiro milagre de Jesus aqui, foi o casamento, né? Ali nas bodas de Caná. E com o casamento também veio a questão da abertura à vida. Eu sei que hoje é um assunto muito delicado, mas também é algo lindo do matrimônio, né? Quando você sente a vontade de Deus na sua vida, é incrível. E filho, casamento, vem tudo com a provisão de Deus, porque é algo que é dele. Então, dá medo, mas é algo de fazer com medo mesmo, com fé, né? Eu acho que depois da fé tem o evangelho, que foi o evangelho em Mateus, onde fala isso, né? Que o fardo com Jesus se torna leve. Então, é sobre isso. Então, todas as dificuldades que a gente enfrentou foram sanadas pelo nosso Senhor, né? Claro, a gente não deixou de vir às missas, a gente fez nosso testemunho. Hoje a gente reza texto na casa de outras pessoas, a gente vem espalhando esse testemunho, a gente vem abençoando o nosso lar, abençoando nossa casa em todos os momentos da nossa vida, né? Clamando ao Senhor. A gente não... a bênção também tem uma missão nossa, né? Que é mostrar... que é fazer da nossa vida exemplo, né, testemunho para os nossos filhos.